Confesso a todos vocês que o que eu vi naquela manhã parecia um destes filmes brutais de terror. O galinheiro se encontrava completamente destruído, e por todos os lados que se olhava, havia cabeça de galinhas espalhadas, muitas penas, sangue e arranhões por todos os fundos de nosso terreno. Eu nunca vou esquecer daquela noite. Nosso vizinho, tão logo nos viu, acabou se ajuntando a nós. E também acabou nos falando que o bicho, tão logo ouviu, se colocou em pé. Em suas palavras, ele confirmou que nunca tinha visto nada igual. A criatura era grande e horrenda, e carregava consigo um cheiro bastante forte de um animal que já se encontrava em plena decomposição. Durante todo o restante daquele dia, eu e minha família ficamos apreensivos. E se aquele ser retornasse durante a noite, o que poderíamos fazer para se proteger de seu ataque? Mas ao contrário de tudo que nós acreditávamos que poderia acontecer, durante aquela noite foi a vez do vizinho receber a visita. E o mesmo acabou acontecendo com o seu galinheiro. Cada dia os rumores e avistamentos vinham ganhando força. E desta forma as notícias vinham se espalhando por todos os cantos do vilarejo. O que se ouvia de todas as pessoas era que tinha um lobisomem no bairro. Com tantos comentários sobre a criatura, ninguém mais ficava até tarde da noite pelas ruas. E assim até o início das aulas, quando algo mais bizarro aconteceu. O novo vizinho, certa manhã, acabou tendo que ser socorrido rapidamente. Algumas pessoas falavam que ele havia levado 3 tiros de espingarda calibre 12. E estava em casa quando a ambulância foi o buscar. Naquele mesmo dia, alguns boatos vinham se espalhando, e o comentário que havia chegado até a nossa família era que durante a noite anterior o dono de um CTG, bastante conhecido na região, havia baleado uma criatura que vinha invadindo as suas terras. Foram 3 tiros certeiros que atingiram o couro do lobisomem. Foi então que a ficha caiu. Bom, após esse dia a fera não havia mais sido vista por ninguém. Já o senhor em questão ficou coxo em uma de suas pernas. A casa dele era a mais sinistra da rua, pois todas as casas eram visíveis os fundos de seus terrenos. Já a casa dele, ele isolou os fundos, fazendo um muro alto nas laterais e na parede da frente. Até onde se sabia sobre a sua vida, ele não tinha filhos, nem ao menos um cachorro, exceto a sua esposa. Somente ele tinha acesso aos fundos do pátio. Muitos diziam que lá havia uma grande jaula, mas que ninguém sabia dizer o que ele criava dentro daquele lugar, que mais parecia um presídio. Os anos foram se passando depois do nosso primeiro encontro com o lobisomem. Então, somente depois que eu completei meus 14 anos, eu acabei ficando frente a frente com a criatura. Naquele mesmo ano em questão, já era inverno. Estávamos nas férias do mês de julho. E eu me lembro com exatidão que eu e mais alguns amigos estávamos jogando bola na rua e também tomando um vinho, coisa de moleque. Foi então que um de meus amigos teve a brilhante ideia de relembrar o caso do lobisomem. E em poucos segundos, todos nós passamos a nos perguntar o que será que havia nos fundos daquela casa. Foi então que decidimos ver se tudo o que diziam era verdade.
Então, durante aquela mesma noite, decidimos nos pendurar no muro, com algumas lanternas para ver se tudo que realmente falavam era verdade. Eu sei que já era quase 1 hora da manhã quando nos reunimos na frente da casa do vizinho. Então percorrimos a extensão de seu muro lateral até chegar aos fundos de sua casa. Também encontramos alguns latões que poderiam nos ajudar a chegar até o alto do muro. No total éramos 7 pessoas. E tão logo todos nós subimos no muro, aquela foi a pior decisão que tomamos. Ao olhar por cima do muro para dentro daquele terreno, avistamos somente um breu que perdurava por todos os cantos. E por mais que forçássemos a nossa vista, não conseguíamos ver um palmo à nossa frente. Foi então que aos poucos começamos a perceber que algo parecia se movimentar em meio à escuridão. E não demorou muito para que percebêssemos que um par de olhos amarelos estivesse nos observando. Seguido disto, ouvimos o que parecia ser o som de dentes se chocando. Ouvir aquele som acabou me levando ao meu passado. E me veio a lembrança de uma madrugada onde todos da minha família acabaram sendo aterrorizados por um famigerado lobisomem. Então, depois de retornar à minha sanidade, acabei pegando a minha lanterna. E para o meu total espanto, tão logo a liguei, projetei a luz na direção dos sons que eu ouvia. Para o terror de todos, aquilo estava nos olhando fixamente. O lobisomem estava preso em uma grande jaula que se encontrava localizada bem ao centro do pátio. Enquanto olhávamos para ele completamente amedrontados, ele nos olhava com um olhar fixado em cada um de nós. Repentinamente ele avançou na jaula e pôs o seu braço para fora, fazendo menção em tentar nos pegar. Lembro-me que neste momento, todos nós fomos tomados pelo medo, e a nossa primeira reação foi sair daquele lugar o mais rápido possível. Corremos para as nossas casas igual o diabo foge da cruz. Então no dia seguinte o vizinho em questão estava sentado à varanda de sua casa. E ele estava com uma expressão de raiva em seu rosto. Talvez não sei dizer a vocês se foi sorte ou fatalidade, mas alguns dias depois deste ocorrido, aquele senhor acabou vindo a falecer. E passando alguns meses depois, a viúva derrubou os muros altos da sua casa. Foi quando o pai de nosso amigo viu a jaula e a mediu. Era uma jaula de 2 metros por 1,70 e tinha 3 cadeados industriais. O piso em que a jaula ficava em cima estava todo esburacado, como se a criatura estivesse tentando escapar daquele lugar. Todo este acontecimento ocorreu há mais ou menos uns 30 anos. E por mais que o tempo passe e a idade chegue, as lembranças sempre voltam à tona. Sempre que nos reunimos, lembramos do lobisomem que aterrorizou a nossa rua. Tá aí, família Inésio Couto. Relatinho hiper cabuloso, hein? Também gostaria de estar agradecendo ao amigo André Fernandes por ter cedido e autorizado nosso canal a estar contando esta horrenda passagem vivenciada por ele. Cordiais uivos a todos. Boa noite.